Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical, né? Aquela enquete que está lá no nosso Instagram, que é lançada todos os domingos, né? Lançamos uma enquete lá e o pessoal participa, né? Os colegas participam, discutindo algum tema interessante sobre licitações e contratos, geralmente de um caso concreto que nos é apresentado, né? Alguns amigos, né, nos contactam ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou lá no nosso grupo do Telegram, do Licitações Brasil, e aí nós aproveitamos essa oportunidade e trazemos aqui para os demais discutirem sobre o tema do caso concreto, né? Então vamos lá à nossa enquete. A nossa enquete, pessoal, desse domingo veio tratar novamente do decreto do pregão eletrônico, né? Decreto 10.024, né? E por incrível que pareça, por mais que estejamos já há algum tempo com a regra do decreto, ainda temos algumas situações, ainda vemos algumas situações em algumas licitações de licitantes que não se atentam às novas regras do decreto e mais, né, não leem as regras do edital. Então, a lógica é que as regras do processo licitatório vão estar no edital e o edital bem elaborado vai seguir as regras do decreto 10.024. E a nossa enquete foi de um caso ocorrido, nos trazido, né, referente àquela situação do momento em que deve ser anexado, né, no sistema a documentação de habilitação exigida no edital e até que ponto o pregoeiro pode diligenciar, né, para dirimir alguma dúvida referente àquela habilitação e o que é que o pregoeiro pode aceitar, né, como documento complementar a essa fase, né, nessa fase de análise de julgamento da proposta da melhor colocada, né? Então, lembrando como é que funciona a regrinha do novo decreto 10.024, uma vez lançado o edital, né, publicado o edital e disponível para a apresentação das propostas e documentos de habilitação pelos licitantes interessados, os licitantes, né, conforme lá está no artigo 26 do decreto 10.024, os licitantes devem anexar, né, até a data e a hora da sessão suas propostas, né, apresentar, né, o sistema fala em apresentar suas propostas e apresentar sua documentação de habilitação, né? Para aqueles órgãos que utilizam o SICAF, a documentação de habilitação deve constar regra no edital, que a documentação de habilitação exigida no edital poderá ser substituída pela documentação que está no SICAF, obviamente, se estiver regular, né, se estiver válida para edital. Mas, não estando no SICAF, deverá ser anexada antes da fase de lances, né? Antes do início da sessão, da abertura da sessão, né? Tanto que o decreto fala que o momento, essa fase, né, de cadastramento da proposta e dos documentos de habilitação, ela se encerra com a abertura do certame, certo? E a regrinha que se segue quando se fala de documentos complementares, ainda no artigo 26, né, é que poderão ser solicitados documentos complementares que são aqueles que vão verificar, garantir a veracidade, né, a veracidade em sede de diligência, geralmente, daqueles documentos, né, ou de algo referente à proposta que já foi anexada, que já foi apresentada no certame, né? Então, a gente, após a fase de lance, na fase de julgamento, nós vamos o quê? Pedir a proposta ajustada, né? A proposta atualizada do licitante vencedor, né? A documentação da habilitação ou estará no SICAF ou estará anexada antes da sessão, né? E aí poderemos pedir como documentos complementares, alguns editais trazem para esse momento posterior as planilhas, né? Folder, catálogos, né, dos produtos, né? Laudos, né? A depender do objeto, né? E um caso bem, vamos dizer assim, prático, né, e que geralmente ocorre, por exemplo, em licitações onde são exigidos, por exemplo, capacitação técnica, atestados de capacidade técnica, pode ser exigido como documento complementar para garantir a veracidade daquele atestado, né, para dirimir alguma dúvida referente àquele atestado, por exemplo, o contrato referente àquele atestado, né? Notas fiscais de pagamento daquele contrato podem ser pedidos como documentos complementares. No entanto, aqueles documentos que estão no edital como sendo documentos de habilitação, eles devem ser anexados antes da sessão,
né? Pelo decreto 10.024, o pregoeiro não poderá, os editais, né, devem regrar que o pregoeiro não poderá solicitar documentos de habilitação após a fase de julgamento, né? Apenas documentos complementares, não é isso? Então, vamos à nossa enquete, né? Nossa enquete ela traz lá, olha, que um pregão eletrônico para contratação de serviço de vigilância armada, e aí reforça, né, com base no decreto 10.024, decreto federal do pregão eletrônico, o pregoeiro, durante a análise da habilitação da empresa, primeira colocada após a fase de lance, verificando que a empresa não anexou os atestados de capacidade técnica exigidos no edital, né? E aí justificando a busca da proposta mais vantajosa, né? Realizou, justificou em série de diligência e solicitou à empresa esses atestados, né? Justificando como documentos complementares. O que não pode acontecer, né? Aqueles documentos que estão no edital como documentos de habilitação, eles têm que ser anexados antes da sessão, né? Então a enquete pergunta, né? Na fase recursal, um recorrente solicitou inabilitação da empresa, informando que o pregoeiro errou. Está correta a recorrente? Está correta a recorrente. Errou o pregoeiro, né? O pregoeiro de forma alguma poderia aceitar, né? O edital deveria regrar essas regras, né? Deveria trazer essas regras, como fala aí, com base no decreto 10.024, e o pregoeiro não deveria ter solicitado os atestados. A empresa deveria ter sido inabilitada. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção, né? Reforçando as regras do decreto 10.024, atualmente vigentes, né? Mudaram, são diferentes das regras do decreto 5.450. Estamos falando aí do decreto federal, né? Obviamente, as esferas estaduais e municipais, desde que não sejam para contratação com recursos da União, né, recursos de transferências voluntárias da União, que está lá regendo o parágrafo 3º do artigo 1º, eles podem ter lá seu decreto pregão eletrônico diferente do decreto 10.024, né? Mas nessa situação regida pelo decreto, então a regra é essa, né? Proposta apresentada antes da sessão e juntamente com documentos de habilitação, concomitante, né? Concomitantemente com os documentos de habilitação antes da sessão, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos, né? Domingo teremos nova enquete, né? Aguarde a nossa nova enquete aí no domingo, geralmente trazendo assuntos concretos, né? De situações práticas, né? Acompanhe também nossas publicações no Instagram e também nosso canal no YouTube, né? Lembrando que temos ainda também o acesso lá na bio com algumas informações, né? Hoje, inclusive, já colocamos lá no link da bio os pareceres da AGU que tratam do posicionamento, né? do entendimento da AGU, confirmando aquela questão de não aplicação dos limites de R$80 mil nas cotas reservadas para as microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar 123. Então, acesso à nossa bio, tem algumas informações, tem acesso ao nosso canal do YouTube, tem acesso ao nosso canal do Telegram, né, onde nós temos muitos amigos, muitos colegas, né, da área de licitações e contratos, que contribuem bastante, né, nos temas lá sobre licitações e contratos. Então, um abraço a todos, até mais.